Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre ética empresarial na era digital. Para bater esse papo com a gente, está aqui o professor Cláudio Larieira, que é da EASP-FGV e também profissional em engenharia de computação do IPT São Paulo. Mas antes de começar a conversar com o professor, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, acessar a Anefac nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas. Segundo, acessar anefac.org, o nosso site, e conhecer a nossa grade de eventos e, inclusive, saber sobre o nosso congresso, que o professor será um dos nossos palestrantes. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e vamos falar, então, de problemas da ética empresarial na era digital. Professor, muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo jóia, professor. Prazer em recebê-lo aqui. E para a gente trocar aqui um pouquinho de ideias sobre o que virá, né, na sua palestra lá no dia 29 de maio, às 10h15, no painel Problemas da Ética Empresarial na Era Digital. Você lá com os colegas, né, o Carlos Caldeira, e Davi Calazzi e Roberto Fragoso. Professor, o que a gente pode esperar desta fala de vocês dentro do nosso congresso? Muito bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você da Anefac. É muito curioso que a gente fala agora de ética na era digital e alguém diria assim, bom, este é um tema novo, é um tema completamente inédito. De verdade não, né? Toda vez que a gente fala em novas tecnologias, seja na adoção e seja no uso, em algum momento houve algum dilema ético, alguma problemática a ser resolvida. Se você voltar, por exemplo, na década de 70, quando a gente começou a colocar a automação bancária, provavelmente alguém discutiu se isso não era maléfico para a sociedade, porque a gente teria uma porção de pessoas sendo desempregadas, né? Então, quando você junta essas duas palavrinhas, ética e tecnologia, que é o que faz o pano de fundo para essa nossa discussão, obviamente a gente vai ter muita coisa para discutir, né? Mais recentemente, nós temos a tal da era digital, que começa lá pelos anos 2000, principalmente com e-commerce e internet, e mais recentemente nós temos agora a questão da transformação digital, que a gente, inclusive, nem tem muita definição clara sobre isso, o que seria isso ainda na prática, né? Algumas pessoas tendem a confundir, achando que transformação digital, por exemplo, é só inteligência artificial, ou tem a ver com sistemas integrados como ERP. Mas transformação digital é um movimento, é um fenômeno muito maior do que isso, que envolve, sim, inteligência artificial, mas envolve dispositivos, por exemplo, como blockchain, né? Banco de dados como blockchain, dispositivos como internet das coisas. Então, esta é uma temática bastante presente agora, e, de novo, né, a gente precisa repensar quais são os critérios, quais são os valores que a gente vai usar para tomar uma decisão. Sendo prático, eu imagino que um executivo, uma executiva, em algum momento, diga assim, adotamos ou não tal tecnologia? Até que ponto ela é benéfica, até que ponto ela é maléfica? Então, essa é sempre uma boa discussão. Não há verdades prontas, os teóricos estão discutindo quais são os critérios que devem ser minimamente considerados, e nós, do mercado, né, estamos tentando entender como é que isso tudo nos afeta no dia a dia ou traz impactos para o indivíduo, para as empresas, para a sociedade. Legal. Professor, você falou aí que transformação digital, muita gente acha que é só inteligência artificial, mas na realidade ela tem muito mais outras tecnologias e ferramentas envolvidas, né? E já que estamos falando das questões éticas, eu me lembrei aqui de um filósofo que me disse uma vez que a gente nunca alcança a linha do horizonte, porque sempre que a gente tenta ir em direção a ela, ela fica mais longe e no final das contas, na verdade, a gente já está dentro da linha do horizonte, é por isso que a gente não alcança, né? A gente só não percebe. Quando você fala que transformação digital é mais do que inteligência artificial, é um pouco isso também, né? As pessoas às vezes acham que elas não estão sendo afetadas, mas elas estão sim já nos seus dias a dia, não é mesmo? Sim, e é curioso que quando a gente acha que chegou numa barra, essa barra de novo sobe de novo. Por quê? Porque o cenário da tecnologia muda, né? Porque os hábitos das pessoas mudam, porque a ética muda. Só para te dar um exemplo, conversando com um amigo que coordena uma faculdade aqui em São Paulo e que tem um grande volume de alunos intercambistas que vão e voltam todo ano, ele estava comentando que as universidades da Europa já estão sinalizando que para 2021 elas aceitarão muito menos alunos brasileiros por conta da pandemia do Covid aqui no Brasil, que não está sendo bem resolvida.
E a gente até comentou que foi criada agora uma base de dados mundial usando a tecnologia chamada blockchain, que é uma tecnologia aberta, disponível, com alto grau de segurança, em que nós teremos, num futuro não muito distante, estamos falando aí de 2021 no máximo, uma base de dados com todos os cidadãos do mundo que já tiveram Covid, portanto, não tem mais risco de serem contaminados, e os que não tiveram. E aí alguém diz assim, bom, mas o que isso tem a ver com a ética? Bom, se eu usar esta base de dados na porta de imigração de alguns países, provavelmente algumas pessoas serão rejeitadas nos países por conta da informação disponível. Ou, como no meu caso, alguns alunos serão rejeitados nos processos de aplicação porque já se sabe que eles estão ou não contaminados, têm ou não os anticorpos. É um problema ético? Alguém diria, não, é um problema de tecnologia. Não, é um problema ético, porque eu estou invadindo a privacidade das pessoas, né? Estou limitando as suas opções, e a tecnologia é quem está viabilizando isso. Esse é o aspecto negativo, talvez, da tecnologia. Alguém diria, não, Cláudio, veja, é o aspecto positivo, porque nós estamos protegendo as pessoas, os cidadãos do nosso país. Mas é uma questão complexa, não é? Bastante complexa. Professor, falar de ética sempre me remete muito à filosofia, né? E eu pensei agora aqui a questão da água, né? Quando a gente pergunta se a água é boa, todo mundo fala que a água é boa, mas se você estiver se afogando, né, o excesso de água também não é bom, né? E se essa água estiver contaminada, também não é bom que você tome. Ou seja, no fundo, é um aspecto mais comportamental do que eu faço, né, com essa informação, com esses dados e quais são as minhas intenções em relação a isso, né? Esse é o ponto. A gente, quando faz pesquisa em tecnologia da informação, sistemas de informação, a gente usa dois termos bastante frequentes, que é adoção e uso da tecnologia, não é? Então, em algum momento alguém diz assim, deveríamos nós aceitar, por exemplo, o uso da inteligência artificial para tal e tal aplicação na empresa? Alguém diria, olha, vamos conversar, porque eu preciso entender quais são os impactos, sejam positivos ou negativos, dessa tecnologia sobre as pessoas. A gente, por exemplo, já tem um caso bastante prático, que é o uso da inteligência artificial para atendimento de clientes, né? Que é o tal do chatbot, que nada mais é do que é o chat robô, ou seja, hoje eu precisei de um serviço de telefonia, minha TV acaba por de funcionar, e eu não consigo mais ligar para ninguém, porque não existem mais telefones nessa operadora. Eu preciso usar um chatbot. E ele não faz tudo o que eu gostaria. Então alguém diria, puxa vida, se por um lado isto facilita a vida de alguns, por outro lado, de novo, vai gerar desemprego. Aquela linha de primeiro atendimento das empresas de telefonia celular, dos bancos, do cartão de crédito, já estão sumindo, porque eu já implementei inteligência artificial, chatbots que acabaram com esses empregos, né? Mas assim, a gente não tem como também simplesmente dizer, não vamos usar as inovações, não vamos usar as tecnologias. Então, aí a gente entra na questão do uso, né? Como é que você usa a tecnologia? Veja, a tecnologia por si só não é nem boa, nem ruim. É só um meio, é só uma ferramenta. Depende de como é que você usa. Então, a gente torce para que os líderes, né, porque os governos, utilizem da melhor forma, mas é óbvio, né, que na medida em que eu protejo alguns, por exemplo, lá a plataforma do Covid, eu vou, em algum momento, lesar, né, ou trazer prejuízo a outros. São as duas faces do mesmo problema. É isso aí, as duas faces do mesmo problema, dilemas éticos, né, da transformação digital, que é o pano de fundo para o nosso Congresso ANEFAC, que acontece nos dias 22, 26 e 29 de maio, que você que está nos assistindo, nos escutando, pode, em algum momento, clicar aqui no link e fazer a sua inscrição, ou ir para o site da ANEFAC, anefac.org, e fazer a sua inscrição gratuitamente, Congresso 100% online, que vai ter a participação do professor Cláudio Larieira, tratando aí desses temas do problema da ética empresarial dentro deste mundo da era digital. Bem, se você curtiu essa nossa conversa, não perca tempo. Faça a sua inscrição e participe desta fala do professor Larieira, que vai trazer mais detalhes e mais provocações para você pensar a ética empresarial na era digital. Professor, no fundo, acho que a grande pergunta é, né? Devemos evitar a beleza da rosa por conta de seus espinhos, né? Seria essa o grande dilema da gente pensar ou não pensar a tecnologia? E aí, professor,
já caminhando para o nosso final aqui, deixa a sua mensagem aí, o seu convite para quem vai participar, para quem quer participar do Congresso, o que vai ter lá de novidades também que vocês vão nos trazer. Muito bem, eu queria fazer um convite então, se você se interessa pelo tema ética empresarial e era digital ou transformação digital, este é um bom momento para a gente refletir juntos sobre como esse movimento está acontecendo e quais são as implicações práticas quando a gente pensa na ética. Obviamente que a ética não é alguma coisa tão fácil de definir, e nós vamos tentar fazer isso de um jeito pragmático, claro, para a gente ter as nossas bases conceituais, mas a gente sabe que em algum momento uma tecnologia ela tem lá as suas implicações práticas sobre isso. O que nós queremos trazer para vocês são as definições sobre ética empresarial, as definições sobre o que é transformação digital, quais são as tecnologias emergentes que fazem parte desse cenário, e a partir disso, a partir de 2 ou 3 casos reais, discutir questões como deveríamos nós adotar tal tecnologia ou, em adotando, quais usos poderíamos fazer e quais usos não deveríamos fazer, ou também pensar em quais são os critérios, quais são os fatores que nos levam a decidir por tal tecnologia ou por outra tecnologia. Então, essas questões todas vão emergir nesse nosso encontro para que a gente consiga discutir ética empresarial na era digital ou na transformação digital. Não é um tema simples, é um tema com bastante polêmicas, mas é um tema que nós precisamos pensar. O mundo inteiro já pensa a respeito disso, o mundo inteiro já se preocupa com isso. Dado o momento que nós vivemos, de opinião pública, de interesse dos stakeholders, em que existe um caldeirão cultural, né? Novamente a ética se faz presente aí e nos leva a refletir e tomar decisões que sejam mais próximas àquilo que as sociedades ou as pessoas, a cultura aceita dentro de um certo momento. Muito legal. Então, fica aí o convite para você participar do Congresso, dias 22, 26 e 29 de maio. E a palestra do professor será no dia 29, que é no último dia do Congresso, às 10h15 da manhã. Inscreva-se, você vai ter acesso a este conteúdo, vai inclusive poder interagir, porque eu sei, já me contaram aqui, que a palestra do professor vai estar cheia de perguntas e interações com quem estiver participando. Portanto, você tem chances de participar e, inclusive, né, de repente, a partir da sua resposta, modelar qual é que vai ser a conclusão desta conversa. Aqui o tema ética, como o professor bem colocou, tema complexo, o tema não é simples, mas é extremamente importante, ainda mais no momento em que vivemos. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Eu que agradeço. Estarei lá ouvindo a tua palestra no dia 29 às 10h15, atento e participando lá, mandando minhas perguntas e também participando das enquetes que serão feitas. Muito obrigado Legal. mais uma vez pela sua participação. Nos vemos lá. Um abraço. Um abraço. Bom, este foi mais um episódio do podcast Momento ANEFAC. Não se esqueça, acesse a ANEFAC nas redes sociais, estamos presentes em todas elas, LinkedIn, Facebook, Instagram e no YouTube. E também acesse o nosso site, anefac.org, conheça a nossa grade de eventos e faça a sua inscrição para o nosso congresso. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e volto contigo no próximo podcast Momento ANEFAC. Até o próximo.